Em todas as famílias brasileiras, existe uma regra não escrita que atravessa gerações como uma herança invisível. A mesa de jantar é território sagrado. É ali, entre o arroz com feijão e as conversas do dia, que os laços de sangue se fortalecem, que os segredos são guardados e que ninguém, absolutamente ninguém, questiona quem tem o direito de sentar. Durante 28 anos, Mariana acreditou que aquele era o seu lugar. Até que uma frase cortante, pronunciada pela própria irmã em um restaurante do Leblon, estilhaçou essa certeza como um copo de cristal contra o chão de mármore. Mas alguém quebrou essa regra sagrada da família Silva, e o que veio depois mudou tudo para sempre. A família Silva sempre foi reconhecida no bairro do Leblon como um exemplo de harmonia e sucesso. 3 gerações de advogados, apartamento com vista para o mar, carros importados na garagem e aquela postura ereta que só quem cresceu com empregada doméstica e escola particular consegue manter. Aos domingos, depois da missa na igreja São José, era tradição o almoço no Antiquarius, onde Dona Helena, a matriarca de 72 anos, fazia questão de cumprimentar cada garçom pelo nome, demonstrando aquela gentileza calculada da elite carioca. Mariana Silva cresceu naquele mundo de porcelanas delicadas e guardanapos de linho. Aprendeu desde pequena a sentar com a coluna reta, a não falar de boca cheia, a sorrir nos momentos certos e a nunca, jamais, levantar a voz à mesa. Formou-se em psicologia pela PUC-Rio, abriu um consultório em Ipanema e construiu uma vida que parecia perfeitamente encaixada no padrão Silva de ser. Aos 28 anos, usava os mesmos blazers estruturados que a mãe, frequentava os mesmos restaurantes que a avó aprovava e mantinha o cabelo castanho sempre preso em um coque impecável. Sua irmã, Fernanda, 3 anos mais velha, seguirá o caminho esperado com ainda mais precisão. Casou-se com um advogado tributarista aos 26, teve 2 filhos antes dos 30, assumiu a sociedade no escritório do pai e era, segundo Dona Helena repetia em cada almoço de família, a filha que qualquer mãe sonharia ter. Fernanda tinha aquele jeito de falar que soava sempre como uma sentença judicial, pausado, firme, sem espaço para contestação. Quando ela entrava em um ambiente, as pessoas naturalmente se calavam para ouvir o que tinha a dizer. O que ninguém da família discutia abertamente, mas todos sabiam nos cantos não iluminados da consciência, era que Mariana havia sido adotada aos 2 anos de idade. A história oficial, repetida em sussurros quando ela ainda era criança, dizia que Dona Helena não conseguirá ter um segundo filho após Fernanda, e que a adoção fora um ato de generosidade cristã. O processo acontecerá de forma discreta, através de contatos jurídicos da família, sem alarde, sem detalhes compartilhados. Um dia Mariana simplesmente estava ali, uma menina de olhos amendoados e cabelos mais escuros que os Silva costumavam ter, e ninguém mais tocou no assunto. Durante toda a infância e adolescência, aquilo não importara para Mariana. Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Ela tinha uma família, uma casa, educação, oportunidades. Era amada. Ou assim parecia quando sua mãe beijava sua testa antes de dormir, quando seu pai a levava para escolher sorvete na Mil Frutas, quando a avó Helena guardava o último pedaço de bolo de cenoura especialmente para ela. Mas havia momentos, pequenos momentos que Mariana aprenderá a ignorar, em que algo rangia discretamente na engrenagem daquela harmonia. Como quando Fernanda, aos 12 anos, ganhará o colar de pérolas que pertencera à bisavó, enquanto Mariana receberá um colar novo, bonito, mas sem história. Ou quando, nas reuniões de família estendida, alguém comentava que Fernanda tinha o nariz do avô paterno, os olhos da tia Cecília, enquanto sobre Mariana pairava um silêncio educado antes que alguém mudasse de assunto. Ou ainda quando, nos álbuns de fotografias que Dona Helena organizava com obsessão, havia páginas e mais páginas de Fernanda bebê, mas de Mariana só existiam registros a partir dos 3 anos, como se os primeiros anos de sua vida fossem um vazio que ninguém desejava preencher. Mariana aprenderá a não fazer perguntas. Perguntas desconfortáveis não cabiam na elegância Silva. E então ela cresceu, estudou, trabalhou, namorou homens aprovados pela família, frequentou os mesmos lugares, repetiu os mesmos rituais. Tornou-se uma Silva por escolha diária, por esforço consciente, por uma performance tão bem executada que às vezes ela mesma esquecia que era uma performance. Até aquela quinta-feira de março, quando Fernanda ligou para convidá-la para um jantar. Mari, preciso conversar com você sobre uma coisa importante.
A voz de Fernanda ao telefone tinha aquele tom de quem já decidiu tudo e está apenas comunicando. Vamos jantar no Giuseppe, às 8. Só nós duas. Mariana sentiu um aperto no estômago, daqueles que não têm nome mas que o corpo reconhece como prenúncio de tempestade. Fernanda nunca a chamava para jantares a sós. Os encontros entre irmãs sempre aconteciam mediados pela presença dos pais, dos filhos de Fernanda, da avó Helena. Havia sempre uma plateia, um roteiro social a seguir. Aconteceu alguma coisa? Mariana perguntou, tentando soar casual enquanto rabiscava círculos nervosos em uma folha de papel. Nada demais. Só preciso acertar umas coisas com você, Fernanda respondeu, e Mariana podia imaginar perfeitamente a expressão da irmã. Aquele meio sorriso que não chegava aos olhos, aquela postura ereta, aquelas mãos sempre ocupadas organizando algo que não precisava ser organizado. 8 horas. Não se atrase. E desligou antes que Mariana pudesse questionar mais alguma coisa. Mariana passou os 3 dias seguintes tentando decifrar o que Fernanda queria discutir. Seria sobre o aniversário de 80 anos da avó Helena, que se aproximava. Alguma questão do escritório de advocacia que envolvia todos os Silva. Ou talvez, e esse pensamento a fazia acordar às 3 da manhã com o coração acelerado, algo relacionado aos pais, alguma doença não revelada, algum segredo guardado. Na noite de quinta-feira, Mariana trocou de roupa 3 vezes antes de sair. Queria parecer à vontade, mas não desleixada. Confiante, mas não defensiva. Acabou escolhendo uma blusa de seda azul marinho e uma calça de alfaiataria preta, o uniforme seguro das mulheres que cresceram sendo observadas. Prendeu o cabelo, passou um batom nude, pegou a bolsa de couro que ganhará de presente de formatura e saiu do apartamento em Botafogo com 40 minutos de antecedência. O Giuseppe era um restaurante italiano no Leblon, do tipo que tem toalhas de mesa brancas, garçons de colete e preços que não aparecem no cardápio que entregam às mulheres. Fernanda já estava lá quando Mariana chegou, sentada em uma mesa de canto, mexendo no celular com aquela concentração de quem está resolvendo questões importantes. Usava um vestido bege que provavelmente custava o salário mensal de Mariana e tinha as unhas feitas em francesinha impecável. Chegou na hora. Fernanda comentou sem levantar os olhos do telefone. Não era um elogio, apenas uma constatação. Mariana sentou-se em frente à irmã, sentindo o peso familiar daquele desconforto que não tinha nome. Não era exatamente hostilidade o que Fernanda demonstrava, mas também não era calor. Era uma cordialidade formal, como se elas fossem colegas de trabalho obrigadas a dividir um projeto. O garçom trouxe água, perguntou sobre vinhos. Fernanda pediu uma garrafa de tinto italiano sem consultar Mariana, como sempre fazia. Elas pediram as entradas. Burrata para Fernanda, carpaccio para Mariana, e ficaram alguns minutos em silêncio, preenchido apenas pelo murmúrio de outras conversas e o tilintar discreto de talheres contra porcelana. Então, Mariana finalmente quebrou o silêncio. O que você queria conversar? Fernanda tomou um gole de vinho, pousou a taça com cuidado, ajeitou o guardanapo no colo. Cada gesto parecia parte de uma coreografia ensaiada. A vovó Helena vai fazer 80 anos mês que vem. Ela começou, como se Mariana não soubesse. E ela pediu uma festa. Nada muito grande, mas significativo. Família, amigos próximos, sócios do papai. Umas 80 pessoas. Eu sei, Mariana respondeu. A mamãe já tinha comentado. Pois é. E a vovó também pediu uma coisa específica. Fernanda fez uma pausa, seus olhos finalmente encontrando os de Mariana. Ela quer fazer uma retrospectiva. Sabe, aquelas apresentações de fotos da vida dela, da família, das gerações Silva. Um vídeo bonito, emocionante, que conte nossa história. Mariana sentiu algo gelado descer pela espinha. Sabia para onde aquilo ia. E tem uma questão delicada. Fernanda continuou, sua voz mantendo aquele tom profissional, como se estivesse apresentando os termos de um contrato. A vovó e eu conversamos, e achamos que talvez fosse melhor, como eu posso dizer, ser sensível com relação às fotos que vão aparecer. Sensível. Mariana repetiu, e a palavra saiu mais cortante do que pretendia. É que você entende, né? Fernanda pegou um pedaço de pão, passou manteiga com movimentos lentos.
A festa é sobre a história da família Silva. As raízes, os laços de sangue, as gerações. E você, bem, você faz parte da nossa vida, óbvio, mas tecnicamente não é uma Silva de sangue. Ali estava. Finalmente dito em voz alta, depois de 28 anos de silêncios educados e verdades não pronunciadas. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve o rosto impassível. Anos de prática em esconder o que sentia. Então você está dizendo que eu não devo aparecer nas fotos da festa da vovó, Mariana disse, sua voz saindo mais controlada do que seus pensamentos. Não é bem assim. Fernanda suspirou, como se estivesse lidando com alguém que insiste em não entender algo óbvio. Você pode ir à festa, claro. Ninguém está te excluindo. Só achamos que, na retrospectiva das gerações Silva, faria mais sentido focar nas conexões biológicas. É uma questão de coerência histórica. Mariana olhou para a irmã. Aquela mulher que dividira quarto com ela durante anos, que estivera presente em cada Natal, em cada viagem para Búzios, em cada formatura, e de repente foi como ver uma estranha. Uma estranha bem vestida, bem falante, explicando calmamente por que Mariana não pertencia completamente àquele lugar que sempre chamara de lar. Coerência histórica. Mariana repetiu, provando as palavras na língua como se fossem veneno. O garçom trouxe as entradas. Fernanda agradeceu com um sorriso, como se nada de importante estivesse sendo discutido. Começou a cortar a burrata com movimentos delicados, precisos. Olha, eu entendo que isso possa ser um pouco desconfortável para você, Fernanda continuou entre uma garfada e outra. Mas é importante a gente ser honesta, não é? Durante todos esses anos, a família te tratou muito bem. Te deu tudo. Educação, oportunidades, um sobrenome respeitado. Mas agora que a vovó está fazendo 80 anos e quer celebrar o legado Silva, acho justo que a gente reconheça as diferenças. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Como se excluir alguém da história de família pudesse não ser pessoal. Mariana não tocou no carpaccio. Seu estômago estava fechado, apertado como um punho. Ela olhou ao redor do restaurante. Outros casais, outras famílias, todas parecendo viver vidas normais onde essas conversas não aconteciam. Onde irmãs se encontravam para falar de bobagens, de trabalho, de relacionamentos. Não para desenhar linhas de sangue que determinavam quem merecia estar nas fotografias. E o papai e a mamãe? Mariana perguntou, sua voz baixa. Eles sabem dessa conversa? Foi a mamãe quem sugeriu que eu conversasse com você. Fernanda respondeu sem hesitar. Ela achou que seria menos constrangedor vindo de mim. Você sabe como ela é, não gosta de conflitos. E o papai, bem, ele concorda que faz sentido manter a retrospectiva focada na linhagem direta. Então todos sabiam. Todos concordaram. E escolheram Fernanda para entregar o recado, como se fosse apenas mais uma tarefa administrativa da família. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Mariana perguntou, e não reconheceu o tom de sua própria voz. Havia algo novo ali, algo que nunca permitirá emergir antes. Raiva, talvez. Ou apenas cansaço de fingir que tudo estava bem. Fernanda limpou a boca com o guardanapo, tomou mais um gole de vinho. Na verdade, tem mais uma coisa. Ela disse, e pela primeira vez naquela noite pareceu levemente desconfortável. Sobre a herança da vovó Helena. E ali, naquele restaurante italiano com toalhas brancas e vinho caro, enquanto outras famílias ao redor celebravam aniversários e promoções, Fernanda explicou calmamente que a avó estava atualizando o testamento. Que a casa em Petrópolis, o apartamento na Urca, as joias de família e o dinheiro aplicado seriam divididos apenas entre os descendentes diretos. Que Mariana receberia algo simbólico, talvez um valor em dinheiro, talvez algumas peças de mobília, mas que os bens principais permaneceriam na linhagem Silva. É justo, não é? Fernanda concluiu, como se estivesse apresentando uma equação matemática simples. Afinal, são bens que vêm de gerações da família. É natural que sigam pelo sangue. Natural. Justo. Coerente. Palavras que Fernanda usava como se fossem evidentes, inquestionáveis.
como se não estivessem destruindo a única coisa que Mariana sempre acreditou ter, um lugar naquela família. O prato principal chegou. Fernanda pedirá risoto de funghi. Mariana nem lembrava o que tinha escolhido. Ela olhou para a comida sem fome, sem vontade de fingir que aquilo era um jantar normal entre irmãs. Você terminou? Mariana perguntou, empurrando o prato ainda cheio. De comer? Ainda não, Fernanda respondeu, confusa. De falar. Você terminou de falar tudo o que tinha que falar? Fernanda percebeu o tom. Pousou o garfo, estudou o rosto de Mariana como se procurasse algo. Olha, eu sei que não é fácil ouvir essas coisas, ela disse, e pela primeira vez sua voz carregou algo que poderia ser interpretado como gentileza ou talvez pena. Mas é melhor a gente ser clara sobre essas questões, não acha? Evita mal-entendidos no futuro. Mariana respirou fundo. 28 anos de ser educada, de não fazer cena, de se encaixar perfeitamente no molde Silva. 28 anos de engolir desconfortos e ignorar pequenas exclusões. E de repente, ali naquele restaurante italiano, algo se rompeu dentro dela. Você tem razão, Mariana disse, pegando a bolsa. É melhor ser clara mesmo. Ela se levantou da cadeira, e Fernanda a olhou com surpresa genuína, como se não esperasse nenhum tipo de reação além de concordância silenciosa. O que você está fazendo? Fernanda perguntou. Mariana abriu a bolsa, tirou algumas notas e deixou sobre a mesa. Isso aqui é pela minha parte da conta, ela disse, sua voz calma mas firme. Porque, afinal, não somos realmente irmãs, né? Não dividimos sangue. Então não faz sentido dividir a conta também. Fernanda empalideceu. Mariana, não precisa ser assim. Precisa sim, Mariana interrompeu e sentiu uma liberdade estranha em não medir cada palavra antes de dizê-la. Você passou os últimos 40 minutos me explicando que eu não faço parte da história da família Silva. Que sou um adendo, uma nota de rodapé. Então estou apenas sendo coerente, Fernanda. Como você disse, é importante reconhecer as diferenças. Você está exagerando, Fernanda falou, mas sua voz estava menos firme agora. Ninguém está dizendo que você não é da família. Não? Mariana inclinou a cabeça. Então estou convidada para aparecer nas fotos da festa da vovó? Vou herdar a casa de Petrópolis junto com você? Meus futuros filhos vão ser considerados netos Silva com os mesmos direitos que os seus? Silêncio. É o que eu pensei. Mariana pegou a bolsa. Obrigada pelo jantar, Fernanda. E pela clareza. Foi muito esclarecedor. Ela virou-se para sair, mas Fernanda a chamou. Aonde você vai? A gente nem terminou de comer. Mariana olhou por sobre o ombro, e pela primeira vez em anos, sorriu de verdade para a irmã. Um sorriso triste, mas honesto. Vou procurar outra mesa, ela disse. Afinal, essa aqui é só para Silva de sangue. E saiu do Giuseppe sob o olhar atônito de Fernanda e dos outros clientes que haviam percebido a cena. Mariana atravessou a rua Dias Ferreira sem ver o trânsito, sem ouvir as buzinas, sem sentir a garoa fina que começava a cair sobre o Leblon. Seus pés a levaram automaticamente para a direção da praia, e ela andou sem rumo pela orla vazia daquela noite de quinta-feira, passando por casais de mãos dadas e corredores noturnos, sentindo-se completamente desconectada daquele mundo que sempre fora o seu. O telefone começou a tocar dentro da bolsa. Primeiro Fernanda, depois a mãe, depois o pai. Mariana olhou os nomes piscando na tela e recusou todas as chamadas. Não estava pronta para ouvir explicações, desculpas, tentativas de suavizar o que fora dito. Porque, no fundo, ela sabia que Fernanda não havia mentido. Apenas dissera em voz alta o que toda a família Silva pensava baixinho há 28 anos. Ela se sentou em um banco de frente para o mar. A garoa tinha virado chuva leve, mas Mariana não se importava. Deixou a água molhar seu cabelo, sua blusa de seda cara, sua bolsa de couro. Deixou a chuva lavar aquela maquiagem perfeita que aplicara com tanto cuidado antes de sair de casa, pensando que ia ter um jantar comum com a irmã. Quantas vezes ela tinha se sentado naquele banco? Quantas vezes viera para aquela praia com a família Silva,
fazendo castelos de areia enquanto criança, jogando frescobol na adolescência, caminhando pela orla enquanto Dona Helena contava histórias da família. E em todas aquelas memórias, ela estivera ali como uma visitante. Uma convidada bem tratada, querida até, mas sempre uma convidada. As lembranças começaram a se reorganizar em sua mente como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Cada pequena exclusão que ela havia ignorado ao longo dos anos agora fazia perfeito sentido. Como quando tinha 15 anos e perguntara sobre fazer um teste de DNA para um trabalho de escola sobre genética, e sua mãe tinha desconversado com um nervosismo que na época parecerá estranho. Ou quando, aos 20 anos, namorara um rapaz negro da Zona Norte e ouvirá da avó Helena que talvez fosse melhor procurar alguém mais parecido com a família. Na época, Mariana pensara que era apenas preconceito de classe. Agora entendia que era também sobre manter distância de qualquer coisa que lembrasse suas verdadeiras origens. Ou ainda aquela vez, há 2 anos, quando estava organizando os documentos para tirar o passaporte e encontrara sua certidão de nascimento. Uma certidão que listava Paulo e Denise Silva como pais, com data de registro posterior ao nascimento. Ela mencionara isso casualmente durante um almoço de domingo, e o silêncio que se seguirá fora tão profundo que parecia ter substância. Seu pai mudará de assunto rapidamente, falando sobre um caso importante do escritório. Sua mãe levantara para buscar a sobremesa. Fernanda checara o celular. E Mariana, como sempre, deixará o assunto morrer, engolindo as perguntas que queimavam sua garganta. O telefone voltou a tocar. Dessa vez era a avó Helena. Mariana olhou o nome na tela e sentiu uma pontada de algo que poderia ser amor ou poderia ser raiva, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Helena sempre fora a mais carinhosa com ela, a que guardava o último pedaço de bolo, a que perguntava sobre seu dia, a que a abraçava com aquele cheiro de perfume francês caro. Mas Helena também era a que havia pedido a festa de 80 anos onde Mariana seria apagada das fotografias. Onde sua existência seria editada para manter a pureza da linhagem Silva. Mariana atendeu. Alô, vovó. Minha filha, onde você está? A Fernanda me ligou dizendo que vocês brigaram, que você saiu do restaurante. A voz de Helena soava genuinamente preocupada. Está tudo bem? Você quer vir aqui em casa? Podemos conversar. Vovó, Mariana interrompeu, sua voz calma mas firme. É verdade que a senhora não quer que eu apareça nas fotos da sua festa? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais para ser negação. Mariana, minha querida, não é bem assim. Helena começou, usando aquele tom que adultos usam quando querem suavizar uma verdade inconveniente. É que a retrospectiva é sobre a história da família Silva, você entende? As gerações, os antepassados. Eu não sou Silva então? Mariana perguntou. Mesmo tendo esse sobrenome há 28 anos? Mesmo tendo crescido nessa família? Você é Silva de coração, minha filha. Helena respondeu, e Mariana podia imaginar a expressão da avó, aquela mistura de afeto e desconforto. Mas você entende que é diferente, não entende? Você não carrega o sangue Silva. Não tem a conexão com os bisavos, os tataravos. E a conexão com a senhora. Mariana sentiu a voz tremendo pela primeira vez. Os 28 anos que passei te chamando de vovó, te abraçando, te ouvindo contar histórias. Isso não conta como conexão. Claro que conta, meu amor, Helena disse rapidamente. Ninguém está dizendo o contrário. Só estamos sendo práticos. É uma questão de organização familiar, de heranças, de documentos, de sangue. Mariana completou. Podem falar, vovó. De sangue. É disso que vocês estão falando. Eu não tenho o sangue certo. Mariana, você está sendo dramática. Não, vovó. Pela primeira vez na vida eu estou sendo honesta. Mariana se levantou do banco, a chuva agora caindo mais forte. A senhora vai fazer 80 anos e quer contar a história da sua família. E eu entendo isso. Mas precisa entender também que, ao me tirar dessa história, a senhora está me dizendo que eu nunca fiz parte dela de verdade. Não é isso. É sim, Mariana disse, e sentiu lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto.
E talvez vocês estejam certos. Talvez eu nunca tenha feito parte. Talvez eu só tenha fingido tão bem que todos nós acreditamos por um tempo. Onde você está? Vou pedir para o motorista te buscar. Não precisa, vovó. Eu consigo voltar sozinha. Mariana olhou para o mar escuro, para as luzes da cidade refletindo na água. Sempre consegui. E desligou antes que Helena pudesse responder. Mariana ficou ali mais algum tempo, deixando a chuva cair, sentindo o frio penetrar através da blusa de seda molhada. Pela primeira vez em quase 3 décadas, ela se permitiu sentir a magnitude do que significava ser adotada pela família Silva. Não apenas os privilégios, a educação, o sobrenome, as oportunidades, mas também o preço invisível que sempre pagará. O preço de ser grata, de não questionar, de não exigir o mesmo que Fernanda exigia naturalmente, de sempre, sempre, provar que merecia estar ali. Porque Fernanda nunca precisará provar nada. Fernanda era Silva por direito de nascimento. Fernanda podia ser medíocre, podia ser desagradável, podia cometer erros, e ainda assim seria parte inquestionável daquela linhagem. Mas Mariana tinha que ser perfeita. Tinha que ser educada, ter boas notas, comportar-se impecavelmente, fazer as escolhas certas. Porque, no fundo, ela sempre soubera que qualquer escorregão seria visto como confirmação de que ela não pertencia realmente ali. O telefone vibrou com mensagens. Fernanda dizendo que ela havia exagerado. A mãe pedindo que voltassem a conversar com calma. O pai usando aquele tom jurídico, racional, explicando que questões de herança eram complicadas e precisavam ser tratadas de forma prática. Todos os Silva fazendo o que faziam melhor, tentando racionalizar, justificar, suavizar, transformando uma rejeição brutal em uma questão administrativa. Mas nenhum deles dizendo, você está certa. Fomos injustos. Você é nossa família tanto quanto qualquer um. Mariana finalmente se levantou do banco e começou a caminhar de volta para Botafogo. Seus pés estavam molhados dentro dos sapatos caros, seu cabelo pingava água suja da chuva carioca, sua blusa de seda provavelmente estava arruinada. Ela parecia um desastre ambulante atravessando as ruas do Leblon. E não ligava nem um pouco. Porque pela primeira vez, ela não estava tentando parecer uma Silva. Estava apenas tentando ser Mariana. Os dias que se seguiram ao jantar no Giuseppe foram como viver em uma realidade alternativa. Mariana continuou sua rotina, atendeu pacientes no consultório, pagou contas, foi ao mercado, mas tudo parecia estar acontecendo através de um vidro fosco. Ela estava ali, mas não completamente. Parte dela ainda estava naquele restaurante italiano, ouvindo Fernanda explicar com calma porque ela não merecia estar nas fotografias da família. A família Silva, como esperado, tentou fazer controle de danos. No sábado, sua mãe Denise apareceu no apartamento de Mariana sem avisar, trazendo um bolo de cenoura feito pela cozinheira, o favorito de Mariana desde criança. Sentaram-se na pequena sala de estar, e Denise usou aquele tom suave, quase sussurrado, que sempre usava quando queria evitar conflitos. Minha filha, a Fernanda não se expressou bem, ela começou, partindo o bolo com movimentos delicados. Você conhece sua irmã, né? Ela é muito direta às vezes, não mede as palavras. Ela foi muito clara, na verdade. Mariana respondeu, sem tocar no bolo. Pela primeira vez, alguém foi completamente honesto comigo. Denise suspirou, aquele suspiro longo que significava que a conversa estava sendo mais difícil do que esperava. Mariana, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. Ninguém está dizendo que você não faz parte da família. Vocês estão me tirando das fotos de família, mãe. Literalmente me apagando da história do Silva. Não é bem assim. É só que a retrospectiva da vovó Helena. É sobre linhagem. Denise continuou, mexendo o café que não bebia. Sobre os ancestrais, as conexões genealógicas. Não tem nada a ver com amor ou afeto. Você sabe quanto nós te amamos. Amor que vem com asterisco, Mariana disse, e pela primeira vez olhou diretamente nos olhos da mãe que a criará. Amor que serve até certo ponto.
Até a hora de dividir herança. Até a hora de tirar fotos. Até a hora que importa de verdade. Denise desviou o olhar, fixando-se na xícara de café. Seus dedos tremiam levemente, e Mariana percebeu que talvez essa fosse a primeira vez que elas conversavam de verdade em 28 anos. Todas as outras conversas tinham sido encenações educadas, diálogos pré-aprovados pelo Manual de Etiqueta Silva. Nós te demos tudo, Denise falou baixo, e havia algo novo em sua voz. Ressentimento, talvez. Ou cansaço. Você teve as melhores escolas, as melhores roupas, viagens, oportunidades. Meninas da sua idade, de onde você veio, não têm 1/10 do que você teve. E ali estava. Finalmente. De onde você veio? Mãe, Mariana sentiu o coração acelerar. De onde eu vim? Denise empalideceu. Não é isso que eu quis dizer. Não? Então o que você quis dizer? Mariana se inclinou para a frente. Você acabou de dizer, meninas, de onde você veio. Então me conta. De onde eu vim? Quem são meus pais biológicos? Por que eu fui adotada? Mariana, isso não importa agora. Importa sim. Pela primeira vez, Mariana levantou a voz. Vocês passaram 28 anos me dizendo que isso não importava, que o que importava era o amor, a família que me criou. E agora vocês mesmos estão dizendo que importa sim. Que sangue importa. Que linhagem importa. Então me conta a verdade. Denise se levantou, pegou a bolsa com movimentos bruscos. Eu vim aqui para acalmar as coisas, não para ser interrogada. Ela disse, voltando ao tom firme que usava quando a conversa chegava em território proibido. Quando você estiver mais calma, a gente conversa de novo. Eu não vou estar mais calma, Mariana respondeu, também se levantando. Não até que alguém nessa família tenha coragem de ser honesto comigo. Denise parou na porta, virou-se com uma expressão que Mariana nunca tinha visto antes. Era quase desprezo. Sabe qual é o seu problema, Mariana? Ela disse, cada palavra saindo fria e calculada. Você nunca foi grata. Nós te tiramos de uma situação miserável, te demos um sobrenome respeitado, uma vida que você nunca teria, e você nunca foi realmente grata. Sempre quis mais. Sempre achou que merecia as mesmas coisas que a Fernanda. Eu sou filha de vocês. Mariana sentiu a voz tremendo. Por que eu não mereceria as mesmas coisas? Porque você não é filha de verdade, Denise disse, e a frase caiu no ar como uma sentença final. Você é uma criança que nós escolhemos cuidar. E isso deveria ser suficiente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Denise pareceu perceber o peso do que havia dito, porque sua expressão mudou ligeiramente, como se tentasse voltar atrás. Mas era tarde demais. As palavras já estavam ali, impossíveis de desfazer. Mariana, eu não quis. Pode ir, mãe, Mariana disse, sua voz saindo estranhamente calma. Você já disse tudo o que precisava dizer. Denise hesitou por mais um momento, depois saiu do apartamento fechando a porta com suavidade. Como se suavidade na porta pudesse desfazer a violência das palavras. Mariana ficou parada na sala por tempo indeterminado. O bolo de cenoura continuava ali, intocado, como um símbolo de todas as gentilezas superficiais que haviam preenchido sua vida. Gestos doces que escondiam verdades amargas. Abraços que vinham com condições. Amor que tinha prazo de validade. Ela pegou o telefone e, pela primeira vez em 28 anos, fez algo que sempre fora implicitamente proibido. Começou a procurar informações sobre sua adoção. Os Silva haviam sido cuidadosos. Não havia papéis soltos, documentos esquecidos, pistas óbvias. Mas Mariana era psicóloga, sabia fazer perguntas, sabia seguir trilhas emocionais. E mais importante, agora ela não tinha mais medo das respostas. Ligou para uma prima distante, filha de um tio que havia se afastado da família anos atrás. Marcela sempre fora a ovelha negra do Silva, a que se casara com um músico pobre, a que morava em Santa Teresa e dava aulas de yoga. A que a família tolerava, mas nunca realmente aceitava. Mari? Marcela atendeu surpresa. Quanto tempo? Tudo bem?
Marcela, preciso te perguntar uma coisa, Mariana disse, indo direto ao ponto. Você sabe alguma coisa sobre minha adoção? Qualquer coisa que seus pais tenham comentado. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Você está pronta para ouvir? Marcela perguntou, e o tom de sua voz dizia que havia algo pesado vindo. Estou. Encontra comigo amanhã. Tem coisas que é melhor falar pessoalmente. No dia seguinte, Mariana subiu o morro de Santa Teresa até o pequeno apartamento de Marcela, com vista para a Baía de Guanabara. Elas se sentaram no terraço, bebendo chá mate, e Marcela contou o que sabia. Meu pai me contou isso uma vez, quando estava bêbado. Marcela começou, olhando para a cidade lá embaixo. Você não foi adotada através de um processo legal formal. Não houve juiz, assistente social, nada disso. Mariana sentiu o estômago revirar. Como assim? Sua mãe biológica trabalhava como empregada doméstica para uma família amiga do Silva. Ela tinha 19 anos, sem família, sem dinheiro. Engravidou de alguém que não assumiu. Quando você nasceu, ela tentou cuidar de você por um tempo, mas não conseguia. Não tinha estrutura, não tinha nada. Marcela fez uma pausa, medindo as palavras. A Denise estava desesperada para ter um segundo filho. Ela teve complicações no parto da Fernanda, não podia engravidar de novo. E a adoção legal no Brasil é burocrática, demorada. Então eles fizeram um acordo. Que tipo de acordo? Mariana perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Eles ofereceram dinheiro. Não muito, pelo que meu pai falou. O suficiente para a moça refazer a vida. E ela entregou você. Simples assim. Você tinha 2 anos. Eles registraram você como filha biológica deles, usando os contatos jurídicos da família. Ninguém questionou. Ninguém investigou. Mariana sentiu o mundo girar ligeiramente. Tudo fazia sentido agora. A ausência de fotos dela bebê. A certidão de nascimento estranha. O nervosismo toda vez que ela tocava no assunto. Ela não tinha sido adotada. Ela tinha sido comprada. E minha mãe biológica? Ela conseguiu perguntar. Você sabe o nome dela? Marcela balançou a cabeça. Meu pai não lembrava. Ou não quis dizer. Mas ele mencionou que ela era de Minas Gerais. Tinha vindo para o Rio procurando emprego. Mariana ficou em silêncio, processando. Uma menina mineira de 19 anos, sozinha, desesperada. Que não vendeu a filha por ganância, mas por impossibilidade. E o Silva, com todo o seu dinheiro e conexões, que viram uma oportunidade e a pegaram. Sem processo legal. Sem assistente social. Sem garantir que a mãe biológica estava tomando uma decisão informada e livre. Por que você nunca me contou? Mariana perguntou. Porque eu tinha medo. Marcela admitiu. Medo do que meu pai faria se soubesse que contei. Medo de estragar sua vida. Você parecia feliz. Ou pelo menos adaptada. Pra que trazer isso à tona? E agora? Agora você não parece mais feliz, Marcela disse gentilmente. Parece alguém que precisa da verdade. Mariana voltou para casa com a cabeça cheia de informações e o coração vazio de certezas. Aquela noite, deitada na cama, ela olhou para o teto e tentou imaginar. Quem seria ela se tivesse ficado com a mãe biológica? Teria crescido pobre em alguma favela do Rio? Teria estudado em escola pública, trabalhado desde cedo? Seria feliz? Seria infeliz? Seria mais ela mesma? E então veio o pensamento que a fez sentar na cama no meio da noite, com o coração acelerado. Ela tinha uma mãe em algum lugar. Uma mulher que talvez ainda pensasse nela. Que talvez se arrependesse. Que talvez quisesse saber se a filha estava bem. Ou talvez não. Talvez aquela mulher tivesse seguido sua vida, tivesse outros filhos, tivesse esquecido da bebê que entregará ao Silva há 28 anos. Na segunda-feira, Mariana ligou para o escritório do pai. Preciso falar com você, ela disse quando ele atendeu, usando aquele tom profissional que usava com clientes. Filha, que bom você ligar.
Sua mãe está muito chateada com a briga de vocês. Eu quero os documentos da minha adoção, Mariana interrompeu. Todos eles. Minha certidão de nascimento original. Os papéis do processo. Tudo. Silêncio. Mariana, isso não é necessário. Não estou pedindo sua opinião, pai. Estou pedindo documentos que são meus por direito. Ou eu vou precisar entrar com um processo legal para obtê-los. Paulo Silva, advogado experiente, reconheceu a seriedade na voz da filha. Não temos documentos de processo, ele disse finalmente. Por que não houve processo formal? Eu sei, Mariana respondeu. A Marcela me contou tudo. Outro silêncio, mais pesado. Então você entende por que é complicado, Paulo disse, e pela primeira vez sua voz soou cansada, velha. Foi há quase 30 anos. As leis eram diferentes. As pessoas faziam essas coisas de forma diferente. Vocês compraram um bebê, Mariana disse, e ouvir as palavras em voz alta fez algo se romper dentro dela. De uma menina pobre que não tinha escolha. Nós salvamos você de uma vida de miséria. Paulo respondeu, e a firmeza estava de volta em sua voz. Essa é a verdade. Sua mãe biológica não tinha condições de te criar. Você teria crescido passando necessidade, sem educação, sem futuro. Nós te demos tudo. E me cobraram por isso cada dia da minha vida, Mariana disse. Sem nunca dizer o preço em voz alta. O preço era gratidão. Paulo falou, e não havia afeto em sua voz agora, apenas aquela frieza jurídica. Era reconhecer a oportunidade que teve. Era não nos questionar quando precisássemos tomar decisões difíceis sobre heranças e legados. Era saber o seu lugar. Meu lugar, Mariana repetiu. Quer dizer, fora das fotografias de família. Fora da herança. Fora da verdadeira família Silva. Você sempre foi tratada com carinho. Carinho não é o mesmo que pertencimento, pai. E vocês nunca me deixaram pertencer de verdade. Mariana sentiu lágrimas escorrendo, mas sua voz permaneceu firme. Vocês me criaram em uma mentira. Me fizeram acreditar que eu era Silva. E quando finalmente precisei de vocês como família de verdade, vocês me lembraram que eu nunca fui. Mariana, não quero mais nada de vocês. Ela disse. Nem herança, nem sobrenome, nem pretensões. Vocês podem ficar com tudo. A casa de Petrópolis, as joias da vovó, o dinheiro, os bens. Eu não quero nada que venha com a lembrança de que eu não merecia. Você está sendo dramática. Não, pai. Pela primeira vez, estou sendo livre. Mariana limpou as lágrimas. E tem mais uma coisa. Eu vou procurar minha mãe biológica. E se a família Silva tiver qualquer problema com isso, não é mais meu problema. E desligou antes que ele pudesse responder. Encontrar alguém que não quer ser encontrado, ou que talvez nem saiba que está sendo procurado, é como montar um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa como referência. Mariana só tinha fragmentos. Uma mulher mineira, 19 anos em 1997, que trabalhava como doméstica no Rio, grávida e sozinha. Não era muito, mas era tudo o que ela tinha. Ela começou fazendo o que qualquer pessoa da geração dela faria, pesquisou na internet. Grupos do Facebook sobre adoção, fóruns de pessoas procurando parentes biológicos, sites especializados em reunir famílias. Postou sua história de forma vaga, sem detalhes comprometedores, apenas procurando conexões, pistas, qualquer coisa. Enquanto isso, sua vida seguia desmoronando de formas que ela não esperava. A notícia de que ela estava causando problemas na família Silva se espalhou rapidamente pelo círculo social do Leblon. Algumas amigas de longa data pararam de responder mensagens. Um convite para um casamento foi silenciosamente retirado. Até no consultório ela sentiu diferença. 3 pacientes desmarcaram sessões sem explicação clara. Era como se ela tivesse violado um código invisível. Como se buscar sua verdadeira identidade fosse uma traição ao Silva. E talvez fosse. Talvez a única forma de permanecer na boa graça daquela família fosse continuar fingindo, continuando agradecida, continuando invisível quando conveniente.
Fernanda tentou fazer contato uma vez, através de uma mensagem de áudio no WhatsApp. Mari, você está fazendo as coisas ficarem muito difíceis para todo mundo. A vovó está chateada, a mamãe está tomando remédio para dormir, o papai está preocupado com repercussões legais. Isso tudo por causa de um mal-entendido em um jantar. Você não acha que está exagerando? Ninguém disse que você não é da família. A gente só estava tentando ser prático sobre questões de herança. Por favor, vamos sentar e conversar como adultas. Mariana ouviu a mensagem 3 vezes. Prestou atenção no tom de voz de Fernanda, aquela mistura de impaciência e condescendência que ela reconhecia tão bem, e percebeu que em nenhum momento Fernanda se desculpou. Em nenhum momento ela reconheceu que talvez tivesse sido cruel. Era sempre mal-entendido, sempre exagero de Mariana, sempre culpa de quem estava reagindo, nunca de quem havia causado a dor. Ela não respondeu. Foi durante uma dessas noites de pesquisa obsessiva na internet que Mariana encontrou algo. Não era sobre sua mãe biológica diretamente, mas sobre o sistema de adoção informal que era comum no Brasil dos anos 90. Dezenas de histórias parecidas com a dela. Famílias ricas que adotavam bebês de mulheres pobres através de acordos privados, pagando valores que variavam de alguns milhares de reais a apartamentos inteiros, dependendo do poder aquisitivo dos envolvidos. Muitos desses casos nunca eram legalizados. As crianças cresciam sem saber suas verdadeiras origens. E as mães biológicas desapareciam na invisibilidade social que o Brasil sempre reservou para mulheres pobres. Mas havia também histórias de reencontros. Mães que nunca deixaram de procurar. Filhos que encontraram suas famílias biológicas décadas depois. E em todas essas histórias, Mariana via a mesma coisa. A busca não era sobre rejeitar quem os criou, mas sobre entender quem eles realmente eram. Foi então que ela decidiu contratar uma investigadora particular. Mônica era uma ex-policial civil que se especializara em encontrar pessoas desaparecidas. Elas se encontraram em uma padaria em Copacabana, longe dos lugares que a família Silva frequentava. Então, Mônica disse, abrindo um notebook velho coberto de adesivos: "Me conta tudo o que você sabe." Mariana contou. A história que Marcela havia revelado, os fragmentos que conseguirá juntar, as datas que conseguirá confirmar através de documentos antigos que encontrara escondidos no apartamento durante uma visita rápida quando sabia que os pais estariam fora. Mônica fez anotações, fez perguntas específicas, pegou cópias dos documentos que Mariana trouxera. "Vou ser honesta com você", ela disse depois de analisar tudo. "Vai ser difícil. Sem nome completo, sem processo legal, sem registros oficiais. É como procurar uma pessoa que nunca existiu oficialmente. Mas já vi casos mais complicados. Vou fazer o que puder." "Quanto vai custar?" Mariana perguntou. Mônica citou um valor que faria Mariana ter que apertar o orçamento por alguns meses. Ela não hesitou. "Fecha." As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Mariana. Ela continuou trabalhando, mas sentia-se desconectada de tudo. Seus pacientes falavam sobre suas vidas, seus problemas, suas famílias, e Mariana ouvia com atenção profissional enquanto internamente se perguntava quem ela realmente era. A família Silva tentou mais algumas aproximações. A avó Helena enviou flores com um cartão dizendo "saudades da minha neta." A mãe Denise deixou mensagens dizendo que estava preocupada. Até Fernanda tentou novamente, dessa vez por e-mail, usando um tom mais formal, quase como se estivesse escrevendo para uma conhecida distante. Mariana não respondeu a nenhum deles. Não por raiva, embora a raiva estivesse ali, pulsando baixinho, mas porque não tinha mais nada a dizer. Eles haviam deixado claro qual era o lugar dela. E ela havia finalmente decidido não aceitar mais aquele lugar. Foi em uma quinta-feira à noite, exatamente 2 meses após o jantar no Giuseppe, que Mônica ligou. "Encontrei algo", ela disse, e havia contenção em sua voz. "Pode vir ao meu escritório amanhã?" Mariana mal conseguiu dormir aquela noite. Ficou deitada olhando para o teto, imaginando 1000 possibilidades. Sua mãe biológica estava viva? Estava bem? Tinha outros filhos? Tinha pensado nela todos esses anos?
Ou tinha seguido em frente, apagando aquele capítulo doloroso de sua vida? No dia seguinte, Mariana chegou ao escritório de Mônica com 1 hora de antecedência. Caminhou pelo quarteirão 3 vezes antes de finalmente subir. Mônica a recebeu com uma expressão séria e a convidou para sentar. Consegui rastrear a família para quem sua mãe biológica trabalhava em 1997. Mônica começou, puxando uma pasta cheia de papéis. Eles confirmaram que tinham uma empregada doméstica naquele período. Mineira, jovem, que ficou grávida e depois saiu. Eles não sabiam o paradeiro dela depois disso, mas lembravam o nome: Carmen. Carmen Aparecida dos Santos. Carmen. Sua mãe tinha nome. Não era mais uma figura abstrata, uma sombra no passado. Era Carmen Aparecida dos Santos. Tem mais, Mônica continuou. Usando o nome e a idade aproximada, encontrei registros dela. Ela voltou para Minas Gerais em 1998, para uma cidade pequena perto de Governador Valadares. Casou em 2001. Teve 3 filhos. E ainda mora lá. Mariana sentiu o mundo girar. Ela está viva? Está. Mônica empurrou uma folha de papel pela mesa. Esse é o endereço. E esse é o número de telefone. Mariana olhou para aqueles números e letras como se fossem uma língua estrangeira. Ali, naquele papel simples, estava a ponte entre quem ela sempre pensou ser e quem ela talvez pudesse ser. Você já entrou em contato? Ela perguntou. Não. Isso é com você, Mônica disse gentilmente. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes de decidir o que fazer. O quê? Conversei com algumas pessoas da cidade. Discretamente. Carmen nunca contou para ninguém sobre você. Nem para o marido. Ninguém sabe que ela teve uma filha antes de casar. Mariana absorveu a informação. Sua mãe biológica havia guardado o segredo. Assim como Silva haviam guardado. Ela era o segredo de 2 famílias, o fantasma que ninguém queria reconhecer. O que você vai fazer? Mônica perguntou. Mariana olhou para o papel com o endereço e o telefone. Pensou em Carmen Aparecida dos Santos, uma menina de 19 anos que entregará a filha porque não tinha escolha. Pensou nos 3 filhos que ela tivera depois, que não sabiam da existência de uma irmã mais velha. Pensou no marido que não sabia do passado dela. E pensou em si mesma. Em quem ela era. Em todas as perguntas que nunca conseguirá responder. Eu vou até lá, ela disse. Eu preciso vê-la. Mesmo que seja de longe. Na semana seguinte, Mariana pegou um ônibus para Minas Gerais. Não disse a ninguém para onde estava indo. Levou apenas uma mochila com roupas para 2 dias e o papel com o endereço de Carmen. A cidade era pequena, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo. Ruas de paralelepípedo, casas simples, um calor seco que contrastava com a umidade do rio. Mariana alugou um quarto em uma pousada simples e passou o primeiro dia apenas andando pela cidade, tentando sentir se havia algo ali que ressoasse com ela. Alguma conexão invisível com suas origens. No segundo dia, ela encontrou a casa. Era simples, pintada de azul claro, com um quintal onde roupas secavam no varal. Havia uma bicicleta infantil caída na grama. Sons de televisão e vozes vinham de dentro. Mariana ficou do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, sentindo-se ridícula mas incapaz de se mover. E então a porta se abriu. Uma mulher saiu para recolher as roupas do varal. Ela tinha 47 anos agora, cabelos presos em rabo de cavalo, shorts e camiseta simples. Rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mas bonito de uma forma natural. Ela cantarolava enquanto dobrava as roupas, e de vez em quando sorria para alguma coisa que alguém dizia dentro da casa. Mariana olhou para aquela mulher e tentou encontrar alguma parte de si mesma ali. O formato dos olhos, o jeito de andar, a curva do sorriso. Não conseguia dizer. Era como olhar para uma estranha e procurar conexões que talvez não existissem. Uma menina de uns 10 anos saiu correndo da casa e abraçou Carmen por trás. Carmen riu, virou-se e beijou o topo da cabeça da filha. Elas conversaram por alguns instantes e então entraram juntas de volta para casa,
deixando o varal vazio balançando na brisa quente da tarde. Mariana ficou ali por mais 1 hora, apenas olhando para aquela casa azul claro, imaginando como seria se entrasse ali e se apresenta-se. Oi, meu nome é Mariana. Você me entregou para adoção há 28 anos. Vim te conhecer. Como Carmen reagiria? Com choque? Com medo de que seu segredo fosse revelado? Com remorso? Com indiferença? E mais importante, o que Mariana realmente queria daquele encontro? Ela percebeu que não sabia. Tinha vindo até ali impulsionada por uma necessidade urgente de respostas, mas agora que estava ali, as perguntas pareciam menos claras. O que ela esperava ganhar? Uma mãe? Ela já tinha uma mãe, mesmo que Denise Silva tivesse deixado claro que o amor dela vinha com condições. Uma família? Ela tinha uma família, mesmo que aquela família tivesse passado a vida inteira lembrando-a sutilmente de que ela não pertencia completamente ali. O que restava buscar? Mariana voltou para a pousada sem ter batido na porta da Casa Azul. Naquela noite, deitada em um quarto estranho em uma cidade que deveria ser suas raízes, mas parecia tão estrangeira quanto qualquer outra, ela finalmente entendeu algo. Ela não estava procurando uma família. Estava procurando permissão para existir sem se desculpar. E essa permissão não viria de Carmen Aparecida dos Santos, nem do Silva. Teria que vir dela mesma. No dia seguinte, antes de pegar o ônibus de volta para o Rio, Mariana escreveu uma carta. Nela, contou sua história. Quem ela era, como havia sido criada, como havia descoberto a verdade. Não fez acusações. Não cobrou explicações. Apenas contou sua vida e deixou um número de telefone e um endereço de e-mail no final, com uma frase simples. Se algum dia você quiser conversar, estarei aqui. Sem julgamentos. Sem cobranças. Apenas 2 mulheres tentando entender uma história que começou há muito tempo. Ela deixou a carta no correio da cidade, endereçada a Carmen, e subiu no ônibus de volta para o Rio. 6 meses se passaram desde o jantar no Giuseppe. O Rio de Janeiro continuava sendo a mesma cidade, barulhenta, caótica, linda, mas a vida de Mariana tinha mudado de formas que ela ainda estava processando. A carta que enviará para Carmen nunca foi respondida. Mariana checava o e-mail religiosamente nos primeiros meses, e o telefone sobressaltava toda vez que tocava. Mas, com o tempo, ela fez as pazes com aquele silêncio. Carmen tinha o direito de proteger sua paz, assim como Mariana tinha tido o direito de buscar suas origens. Não havia vilões nessa história. Apenas pessoas fazendo escolhas difíceis com as ferramentas limitadas que tinham. A família Silva também nunca mais entrou em contato. Depois que Mariana ignorou as últimas tentativas de aproximação, parece que eles finalmente entenderam a mensagem. A festa de 80 anos da avó Helena aconteceu em junho. Mariana soube disso através de fotos que apareceram nas redes sociais de conhecidos em comum. Viu a retrospectiva de fotos, a celebração das gerações Silva e notou, sem surpresa, que ela realmente não aparecia. Como se 28 anos de sua vida nunca tivessem existido. Doeu? Sim. Mas uma dor diferente. Não mais aquela dor aguda da rejeição fresca, mas uma dor surda de luto. Luto pela família que ela pensou ter. Pela infância que acreditou ser real. Pela ilusão de pertencimento que sustentara durante tantos anos. Mas também havia algo novo crescendo no lugar daquela dor. Uma espécie de liberdade estranha. Porque pela primeira vez na vida, Mariana não estava tentando se encaixar em um molde que outra pessoa havia definido para ela. Não estava mais medindo suas palavras, suas escolhas, suas reações baseadas no que os Silva esperariam de uma filha adotada agradecida. Ela mudou algumas coisas. Pequenas no começo. Deixou o cabelo crescer solto, sem mais aquele coque apertado que usava desde a adolescência. Começou a frequentar lugares diferentes do Leblon e Ipanema, Lapa, Santa Teresa, Vila Isabel. Lugares onde ninguém a conhecia como aquela Silva, a adotada. Onde ela era simplesmente Mariana. Também mudou coisas maiores. Procurou um advogado especializado em direito de família e começou o processo de descobrir mais sobre suas origens legais.
Não para processar o Silva, embora tivesse direito, mas para entender completamente sua própria história. Descobriu que, de fato, nunca houvera adoção legal. Seu registro de nascimento era fraudulento. O Silva havia usado contatos e dinheiro para criar uma identidade falsa para ela. Ela poderia ter usado essa informação de muitas formas, mas escolheu apenas corrigi-la. Retificou sua certidão de nascimento para incluir a verdade: mãe desconhecida, pai desconhecido, data e local aproximados de nascimento. Não era bonito. Não era a história que ela gostaria de ter, mas era verdadeiro. E verdade, Mariana aprenderá da forma mais dura possível, era mais valiosa que conforto. No consultório, algo interessante começou a acontecer. Mariana percebeu que estava atraindo um tipo diferente de paciente. Pessoas adotadas. Pessoas que cresceram sentindo que não se encaixavam completamente em suas famílias. Pessoas que carregavam segredos de identidade que pesavam como pedras no peito. Era como se, ao parar de esconder sua própria verdade, ela tivesse criado um espaço seguro para que outros trouxessem suas verdades também. Uma dessas pacientes era Clara, uma mulher de 40 anos que descobrira recentemente que fora adotada e que sua família inteira sabia menos ela. Como você lidou com a raiva? Clara perguntou em uma das sessões, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu estou furiosa. Furiosa com meus pais por mentirem. Furiosa comigo mesma por não ter percebido. Furiosa com o mundo por achar que isso é normal. Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. A raiva é legítima, ela disse, e percebeu que estava falando tanto para Clara quanto para si mesma. Você tem direito de estar furiosa. Mas com o tempo, percebi que a raiva só me machucava. Não mudava o passado, não punia quem me magoou. Só me mantinha presa na mesma história. Então você perdoou sua família? Não, Mariana respondeu honestamente. Perdão é complexo. E talvez não seja necessário. O que eu fiz foi me libertar. Libertei eles da obrigação de serem o que eu precisava, e me libertei da obrigação de ser o que eles queriam. E descobri que, sem essas obrigações, eu poderia finalmente começar a descobrir quem eu realmente sou. Foi em uma dessas conversas com Clara que Mariana percebeu algo. Ela não precisava mais do Silva para validar sua existência. Durante 28 anos, ela havia medido seu valor pela régua deles, pela aprovação deles, pelo amor condicional deles, pelo lugar que eles estavam dispostos a lhe dar. Mas agora, pela primeira vez, ela estava começando a medir seu valor pela própria régua. E por essa régua, ela valia muito. Em agosto, Mariana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Marcela, a prima que havia revelado a verdade sobre sua adoção. Estou fazendo um almoço de família alternativo. Tipo um antinatal Silva. Só as ovelhas negras, os rejeitados, os que não se encaixam no molde. Você topa? Mariana sorriu ao ler. Respondeu que sim. O almoço aconteceu na casa de Marcela em Santa Teresa, um domingo chuvoso de inverno. Estavam lá primos distantes que Mariana mal conhecia, tios que haviam se afastado da família por motivos diversos, uma sobrinha que se assumirá lésbica e fora sutilmente excluída dos eventos principais. Eram 10 pessoas ao redor de uma mesa improvisada, comendo comida caseira e contando histórias sobre como era não se encaixar no padrão Silva. Lembro quando disse que ia fazer mestrado em antropologia em vez de direito, um primo contou, rindo. Meu pai me olhou como se eu tivesse dito que ia me juntar ao circo. Pelo menos você tinha a opção, uma tia rebateu. Imagina ser mulher e querer trabalhar nos anos 80. A família inteira me dizendo que lugar de Silva é cuidando do lar. Eu só não casei virgem, Marcela disse, erguendo a taça de vinho em um brinde irônico. Pronto, virei persona non grata. Eles riram, mas era um riso com gosto agridoce. Porque por trás de cada história havia dor real. Rejeições reais. Amor retirado como punição por não corresponder a expectativas impossíveis. Quando chegou a vez de Mariana, ela contou tudo. O jantar com Fernanda, a descoberta sobre a adoção ilegal, a viagem para Minas Gerais, a carta sem resposta. Esperava ver pena nos rostos das pessoas.
Mas o que viu foi reconhecimento. Todos ali conheciam aquela dor de diferentes formas. Você sabe o que é mais triste? A tia que trabalhará nos anos 80 disse, servindo mais vinho para Mariana. É que os Silva acham que estão protegendo alguma coisa sagrada, algum legado importante. Mas o que eles estão realmente fazendo é se isolando. Cada pessoa que eles rejeitam é uma chance de amor e conexão que eles jogam fora. E um dia, Marcela acrescentou, eles vão olhar ao redor e perceber que ficaram sozinhos no topo da torre que construíram. Só eles e suas regras e sua linhagem pura. E vai ser uma vitória muito vazia. Mariana pensou na avó Helena, com seus 80 anos e sua festa impecável, cercada apenas por pessoas que correspondiam aos critérios de sangue. Pensou em Fernanda, criando os filhos na mesma rigidez que ela própria fora criada, perpetuando o ciclo. Pensou nos pais, Paulo e Denise, que haviam trocado uma filha real por uma imagem idealizada de família perfeita. E pela primeira vez, sentiu algo além de dor ou raiva. Sentiu pena. Porque ela, mesmo com toda a dor, estava livre. Livre para errar, para experimentar, para ser imperfeita, para construir sua própria definição de família. Mas eles estavam presos nas próprias regras, condenados a repetir os mesmos padrões até que alguém tivesse coragem de quebrá-los. E então, em uma noite de setembro, 7 meses após o jantar no Giuseppe, o celular de Mariana tocou com um número desconhecido de Minas Gerais. Ela olhou para a tela por longos segundos antes de atender, o coração acelerado. Alô? Mariana? A voz do outro lado era feminina, hesitante, carregada de emoção. Eu sou a Carmen. Carmen Aparecida dos Santos. O mundo parou. Mariana sentou-se no sofá, as pernas de repente fracas demais para sustentá-la. Oi, foi tudo o que conseguiu dizer. Desculpa a demora para ligar. Carmen continuou, e Mariana podia ouvir que ela estava chorando. Recebi sua carta em abril. Li 1000 vezes. Mas não conseguia. Não sabia se tinha direito de responder. Você tem, Mariana disse, sua própria voz embargada. Você tem todo o direito. Ficaram em silêncio por um momento, apenas respirando, conectadas através daquela linha telefônica. Eu pensei em você todos os dias, Carmen disse finalmente. Todos os dias desses 28 anos. Me perguntei se você estava bem, se era feliz, se me odiava pelo que eu fiz. Eu não te odeio, Mariana respondeu e percebeu que era verdade. Eu só queria entender. E então conversaram. Carmen contou sua história. Uma menina do interior de Minas que viera para o Rio procurando uma vida melhor, que engravidara de um namorado que desapareceu quando soube da gravidez, que tentará cuidar de Mariana sozinha por 2 anos, mas não conseguia. Trabalhava 14 horas por dia como doméstica, deixava bebê com vizinhas que cobravam o pouco dinheiro que ela ganhava, via a filha chorando de fome e não tinha nada para dar. Quando Silva ofereceram aquela quantia, Carmen disse, a voz quebrada, eu não vendi você. Eu te dei para pessoas que poderiam te dar o que eu não podia. Comida, casa, educação, futuro. Eu quis acreditar que estava fazendo a coisa certa. E você arrependeu? Mariana perguntou, precisando saber. Todos os dias, Carmen respondeu sem hesitar. Mas também agradeço todos os dias por você ter tido uma vida que eu nunca poderia ter te dado. É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo? Arrependimento e alívio. Mariana disse, pensando em sua própria confusão de sentimentos sobre o Silva. A gente pode sentir duas coisas opostas e ambas serem verdadeiras. Carmen contou sobre os outros 3 filhos, sobre o marido que não sabia de Mariana, sobre como ela guardara aquele segredo como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Eu quero conhecer você, ela disse no final. Se você quiser, claro. Não precisa ser como mãe e filha, se não for confortável. Mas eu gostaria de conhecer a mulher que você se tornou. Mariana pensou. Em Carmen, a mulher do quintal azul claro que nunca parara de pensar nela. Em Denise Silva, que a criará mas sempre deixará claro que amor tinha condições. Em que versão de mãe ela precisava ou queria em sua vida. E percebeu que talvez não precisasse escolher.
Talvez pudesse simplesmente conhecer Carmen como um ser humano, sem títulos, sem expectativas. Duas mulheres conectadas por um passado doloroso, mas não definidas por ele. Eu gostaria de te conhecer também, Mariana disse. Elas marcaram um encontro para o mês seguinte. Carmen viria ao Rio, sozinha, e elas se encontrariam em um café neutro, sem a pressão de visitas em casas ou apresentações para famílias. Apenas as duas, conversando, começando a preencher o vazio de 28 anos. Quando desligaram o telefone, Mariana ficou sentada no sofá por longo tempo, processando. Não havia finais felizes perfeitos aqui. Carmen não seria magicamente uma mãe que preencheria todos os vazios. O encontro poderia ser desconfortável, estranho, até decepcionante. Mas também poderia ser o começo de algo novo. Uma conexão baseada em verdade, não em fantasia. E mesmo que não fosse, mesmo que aquele encontro fosse o único que tivessem, Mariana sabia que ficaria bem. Porque ela não estava mais procurando alguém para validar sua existência. Não estava mais medindo seu valor pela régua de famílias que a queriam condicionalidade. Ela era Mariana. Não Silva. Não Santos. Apenas Mariana. E isso, finalmente, era suficiente. Um ano após o jantar no Giuseppe, Mariana organizou um jantar no próprio apartamento em Botafogo. Não era grande, cabiam apenas 8 pessoas na mesa improvisada da sala. Mas estavam ali as pessoas que ela havia escolhido. Marcela e seu marido músico, Clara, a paciente que virara amiga, 2 colegas da faculdade de psicologia com quem reconectara, Mônica, a investigadora, e Carmen, que viera de Minas Gerais e ficaria o fim de semana. A comida era simples. Mariana não sabia cozinhar os pratos elaborados que os Silva serviam em seus jantares formais. Então fez macarronada caseira, salada e comprou pão de alho na padaria da esquina. O vinho era barato. A mesa não tinha toalha de linho, apenas um tecido colorido que comprará numa feira de Santa Teresa. Os pratos não combinavam entre si. E era perfeito. Enquanto todos conversavam, riam, contavam histórias, Mariana olhou ao redor daquela mesa e sentiu algo que não sentirá em muito tempo: pertencimento real. Não condicional. Não baseado em sangue ou sobrenome ou expectativas. Apenas pessoas genuinamente felizes por estarem ali, juntas. Carmen estava sentada ao seu lado, ainda um pouco tímida, ainda navegando o desconforto de conhecer a filha que entregará há quase 3 décadas. Elas ainda estavam aprendendo a se conhecer, descobrindo o que podiam ser uma para a outra. Não era a relação mãe-filha dos filmes, cheia de abraços e declarações emocionadas. Era mais hesitante, mais complicada. Mas era real. Em que você está pensando? Carmen perguntou baixinho, percebendo o olhar distante de Mariana. Estou pensando em mesas. Mariana respondeu, sorrindo. Em como passei a vida inteira tentando ganhar um lugar numa mesa onde nunca seria completamente bem-vinda. E em como é libertador construir minha própria mesa. Mesmo que seja menor. Mesmo que os pratos não combinem. Carmen segurou a mão de Mariana por cima da mesa. Essa mesa aqui é linda, ela disse. E Mariana percebeu que era verdade. Era linda não apesar das imperfeições, mas por causa delas. Porque cada pessoa ali carregava suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de não se encaixar em lugares que deveriam ser lares. E juntos, eles haviam criado algo novo. Um lugar onde não se encaixar era exatamente o requisito para pertencer. Naquela noite, depois que todos foram embora e Carmen dormia no quarto de hóspedes, Mariana sentou-se sozinha na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Pensou na família Silva, provavelmente reunida naquele momento em algum jantar formal no Leblon, seguindo todos os rituais, cumprindo todas as expectativas, mantendo todas as aparências. Pensou em Fernanda, ensinando os filhos as mesmas regras rígidas, perpetuando os mesmos padrões. Pensou na avó Helena e sua festa de 80 anos, celebrando uma linhagem que excluía mais do que incluía. Pensou nos pais, Paulo e Denise, que haviam escolhido a imagem de família perfeita sobre a verdade imperfeita. E não sentiu raiva. Não sentiu mais aquela dor aguda da rejeição. Sentiu apenas uma distância serena.
Como se estivesse olhando para uma vida que quase viveu, um caminho que quase seguiu, e sentisse gratidão por ter tido a coragem de escolher diferente. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número que ela não salvara, mas reconheceu. Fernanda, soube que você está se encontrando com sua mãe biológica. Espero que encontre o que está procurando. Apesar de tudo, você sempre será minha irmã. F. Mariana leu a mensagem 3 vezes. Procurou raiva, mágoa, desejo de responder com algo cortante. Mas tudo o que sentiu foi uma tristeza suave. Porque Fernanda ainda não entendia. Ainda achava que Mariana estava procurando algo. Ainda não percebia que Mariana não estava procurando mais. Ela havia encontrado. Não encontrara uma família perfeita que a amasse incondicionalmente. Não encontrara uma mãe biológica que explicasse todos os vazios. Não encontrara respostas fáceis para perguntas difíceis. Mas encontrara algo mais valioso, a coragem de existir em seus próprios termos. De não se desculpar por ocupar espaço. De não aceitar amor que viesse com asteriscos e condições. De construir conexões baseadas em verdade, mesmo quando a verdade era complicada e dolorosa. Mariana não respondeu à mensagem de Fernanda. Apenas a leu, reconheceu e seguiu em frente. Porque algumas mesas não são feitas para nós. E não há problema nisso. O problema estava em passar a vida inteira tentando se espremer em cadeiras pequenas demais, em vez de construir mesas próprias, onde pudéssemos finalmente esticar as pernas e respirar. Naquela noite, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Mariana fez uma promessa silenciosa a si mesma: nunca mais aceitaria migalhas de pertencimento. Nunca mais mediria seu valor pela capacidade de se encaixar em moldes que outros criaram. Ela era a arquiteta de sua própria vida agora. E estava construindo algo bonito sobre as ruínas.